Turma, a partir de agora, estamos gravando, tá certo? Então, se ninguém tiver objeção, esse vídeo poderá ir para o YouTube, tá? Para facilitar o acesso de vocês. Se alguém tiver objeção, já fala agora. Se ninguém falar nada, eu entendo que eu posso colocar lá no YouTube, tá ok? Então tá bom, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, tá? Toda apostila que eu faço, dá uma olhada nessa data aqui, ó, de atualização, tá? Se a sua data for inferior à que eu estou usando, significa que a sua está desatualizada, tá? Ah, por quê? Porque aquilo que eu já falei, toda aula eu vou acrescentando as nossas aulas conforme elas vão acontecendo, tá certo? Então, toda aula que a gente vai ter, igual hoje a gente vai falar sobre sensor de temperatura, então acrescentei os slides do sensor de temperatura aqui hoje, tá certo? E eventualmente eu faço alguma alteração, né? Por exemplo, da apostila anterior, eu acho que ficou faltando aqui, nos exemplos de especificação, se eu não me engano, ó, ficou faltando isso aqui, ó, cor de fundo, tá? Se eu não me engano, era isso. Se eu não me engano, aqui, eu não tinha colocado também que tinha LCD de 20 colunas por 4 linhas, tá? Eu tinha errado isso daqui, eu não tinha colocado. Errado não. Acho que eu não tinha colocado. Eu coloquei 16 por 4. Mas é esse aqui, ó. Você contar aqui, ó, tem 20 caracteres e 4 linhas, tá? Então, às vezes, eu vou corrigindo isso daí, né? Isso aqui já tinha, né? Isso aqui eu acho que eu aumentei o tamanho para ficar mais fácil. E aí, outra coisa que eu percebi, que eu passava os exemplos, né? Só que eu não mostrava o que tinha que acontecer, né? Aí agora eu arrumei isso daí. Então, todos daqui para frente, tá o exemplo de montagem, mas já tá aqui como que ele vai funcionar, né? Pelo menos você saber o que o programa vai fazer, tá certo? Aí tá o exemplo. Então, aqui era a montagem do exemplo 1, e aí tá o exemplo 1. Né? Aí aqui tá o exemplo 2. Eu não coloquei nada porque não mudou nada. Aí tá o desafio, tá certo? Aqui é instruções para o desafio, né? Que eu falo para vocês apresentar no documento Word ou PDF, coloque seu nome, a turma, né? No que você for entregar para mim, tem que ter o nome, o tema do desafio, né? Tá? Por exemplo, desafio 1, desafio 2, né? Desafio 1, conversor AD e tal. A imagem da montagem, o programa digitado e o link da montagem realizada no Tinkercad. E deve ser postado lá em tarefas, tá? Aí tá o desafio 1, beleza. Sensores, tá? Vou fazer uma revisão do que a gente viu aqui na semana passada dos sensores, tá? Tem alguns exemplos de sensores aí. Esse aqui é um sensor resistivo LDR, tá? Bom, a gente vai ver mais para frente. Os sensores aí, eles transformam em grandezas físicas ou químicas em grandezas elétricas para a gente poder medir e tomar alguma decisão sobre esse valor medido, tá? Então, você vai ter um circuito de controle, um processo, os sensores, tá? O sinal dos sensores é enviado para o circuito de controle, que corrige o processo, que altera o valor dos sensores, que envia para o circuito de controle, e aí fica nesse loop infinito, tá? A gente viu alguns tipos de sensores. Esse aqui é um sensor com acionamento mecânico, outro com acionamento magnético, né? Se você encostar um ímã aí, os contatos vão fechar, né? Tem um sensor de proximidade indutivo que detecta metais, né? Tem um capacitivo que detecta, em tese, qualquer tipo de material, orgânico, plástico, líquido, madeira, papel, metal, inclusive, tá? Tem os sensores ópticos, é apenas um dos tipos de sensores ópticos, né? Esse aí precisa ter, por exemplo, esse aí precisa ter o transmissor e receptor, mas sem sensor óptico, que o transmissor e receptor está no mesmo invólucro, né? É uma única unidade. Tá? Então, cada um tem suas vantagens, desvantagens, tem distância, uns é indicado para uma coisa, outros são indicados para outra. Aí, conforme a necessidade, você vai ter que entender qual tipo de sensor
que tem no mercado e estudar qual que é o melhor, né, para você aplicar, tá certo? Aí tem o LDR, né, que mede ele muda a resistência conforme a incidência de luz, tá? Ele é relativamente fácil de utilizar, tá? O circuito mais primário, vamos dizer assim, mais rústico, mais rudimentar que você pode fazer é um sensor desse em série com um resistor, né? E aí, conforme você incide mais luz ou menos luz, ele aumenta e diminui a resistência, portanto, aumenta e diminui a tensão nele, e aí você mede essa tensão e toma alguma decisão em função dessa tensão. Tá certo? O potenciômetro, que é a mesma coisa, a gente já vem trabalhando com ele, tá? Sensor de temperatura tipo K, tá? Outro sensor de pressão. E esse aqui é o que a gente vai ver hoje, sensor de temperatura, tá? E tem mais esse aqui de temperatura e umidade. Potenciômetro, conversor AD, que a gente já fez, tal. Olha aqui, ó, nesse exemplo aqui, uma das mudanças da apostila. Eu coloquei aqui o que o circuito faz, né? Na apostila anterior, o LCD estava apagado. Aqui o LCD está ligado, informando que ele vai apresentar essa mensagem, né? Enfim, conforme você vai variar aqui o potenciômetro, é claro que vai variar o valor mostrado aqui, tá? Aqui também, um outro circuito, né? Eu até acrescentei aqui um multímetro que a gente fez na aula, né? Nós colocamos lá na aula, né? Para ver se ele estava medindo certo, e tá. Então, eu acho que ficou mais fácil também para vocês fazerem aí. O desafio 2 tá lá para a gente entregar. E agora a aula começa aqui, tá? No final do semestre, aliás, tem alguma dúvida, pessoal, até aqui ou não? Já que a gente fez esse review aí de 5 minutos. Acho que não, professor. Desculpa a demora, eu saí um pouco e voltei agora. Professor, tá mudo aí. Opa, tava mudo, né? Tava mudo, voltou. Estamos acabando o primeiro bimestre, tá, pessoal? Você acha que semana que vem aí ou na outra? No segundo bimestre, a gente vai trabalhar com um projeto. Esse projeto vai ser de escolha livre de vocês, tá? Pode ser em grupo. Acho que grupo grande vai ficar complicado, mas de repente em dupla para fazer, né, tal, online, tá? Vocês não vão precisar se encontrar nem nada, tá? Vocês vão fazer tudo online, tá? Pode ser individual, pode ser em dupla. Eu acho que mais que 2 complica, tá? Acho que em dupla tá bacana fazer, em dupla. Mais que 2 complica, tá? Na verdade, eu até vou pensar exatamente se vamos fazer, porque como não dá para se encontrar, né? E para outra turma eu já falei que era individual. Deixa eu repensar. Por enquanto eu vou manter individual, porque para outra turma eu já falei que é individual, tá? Só para não ter problema. Aí eu vou repensar se a gente faz em dupla ou não, tá? Então, o projeto vai ter a descrição do projeto, como é que ele funciona, a aplicação, por que você escolheu ele, o que você achou mais fácil fazer, mais difícil fazer, se tinha muito exemplo na internet, se não tinha. Enfim, você vai colocar aí tudo que você quiser fazer, né? Tudo que você achar conveniente colocar, né, nessa parte da descrição, que eu chamei de descrição do projeto. Lista de material com custos, a montagem, o programa digitado e o link do Tinkercad, se você fez um Tinkercad.
Nem tudo dá para simular no Tinkercad, dependendo do que você escolher fazer, tá? Mas quase tudo dá para simular. De repente, você coloca lá algum sensor que não tem no Tinkercad, mas dá para a gente colocar o osciloscópio, dá para a gente colocar o multímetro para medir se a saída está funcionando. Tá? De repente não tem o sensor, ou não tem o tipo de motor que você quer usar, tá? Mas a gente consegue medir com os equipamentos que tem no Tinkercad para a gente saber se vai funcionar ou não. Tá? Funcionando lá no Tinkercad, eu diria que tem uma grande chance de funcionar na vida real. Tá certo? Esse projeto vai ser feito durante as aulas. Tá? Então, não tenho tempo de fazer, fica tranquilo, a gente vai fazer durante as aulas. Tá? Estou falando agora para vocês já irem pensando, ver o que querem fazer, tá? E a gente vai tirar as dúvidas aqui na aula. Então, quem tiver o Arduino, inclusive, né? Eu sei que tem aluno que tem. Quem tiver o Arduino, quiser fazer com o Arduino e tal, pode fazer, filma, mostra pra gente, tá? Tira foto. Eu acho que vai ficar muito, muito bacana, tá? Então, a execução e a entrega do projeto contará com uma avaliação com data de entrega a ser definida no fim do segundo bimestre. Então, a gente vai ter o segundo bimestre para trabalhar esse projeto. Tá? Os assuntos da aula, se vocês olharem lá as bases tecnológicas, já está acabando. Tá? Tem o LCD, depois acho que tem Wi-Fi, Bluetooth e motores. Tá? Mas acho que a gente deve ter mais umas 10 aulas para frente. Acho que umas 4 aulas eu consigo terminar tudo. Tá? Então a gente vai fazer o projeto, tá? E algumas aulas. Tá? Durante o projeto, certamente eu não vou pedir todos esses desafios para serem feitos, porque vocês já estarão fazendo o projeto. Tá? Então, eu vou aliviar dos desafios, porque quem fez todos esses desafios, cara, aprendeu pra caramba. Eu não consegui aprender tudo. Aprendeu sim, cara. Você não imagina o quanto. Você não sabia nada no início do semestre e agora já está sabendo uma porrada de coisa, já está conseguindo sair com alguma coisa aí, tá? Então, esses desafios eu vou parar de pedir, vamos ter só as aulas e a execução do projeto, tá? Certamente eu vou pedir coisas para entregar no meio, por exemplo, você vai entregar a descrição do projeto num dia, a lista de material em outro, né? E eu só vou querer ver o final mesmo do projeto, a entrega do projeto mesmo, só nos últimos dias do segundo bimestre, ele pronto, né? Tá certo? Alguma dúvida até aqui? Tá certo, então. Vamos lá, sensor de temperatura TMP36, tá? Um outro também bastante utilizado é o LM35, tá? Mas eles são diferentes. Já falo para talvez eu até tire esse LM35, porque ele pelo menos até hoje era o que eu mais conhecia, via fácil aí no mercado, é o LM35, tá? Ele tem algumas características diferentes do TMP36. Então, o programa que serve para um não serve para o outro, tá? O programa que eu fiz aqui está ajustado para funcionar com TMP36. Por que eu estou falando do LM35 e TMP36? Porque na vida real eu trabalhei bastante com o LM35. No Tinkercad não tem o LM35, então tem o TMP36. Tá? Eles são um pouco diferentes, mas o jeito de programar é o mesmo. Né? Vai mudar uma linha de comando só com relação a um ou outro, mas o restante é tudo igual. Tá certo? Aqui tá se você clicar aqui, ele vai te levar lá pro datasheet, tá? Que eu vou mostrar mais tarde para vocês. Eu já até abri aqui agora. Tá certo? Então, características dele. Que era para até ter mudado aqui. Enfim.
Era para eu passar a aplicação primeiro, acho que eu fiz errado aqui, mas não tem problema. Características: tensão de operação de 2,7 a 5,5 volts. Escala dele de menos 40 a 125 graus. Tá aí a primeira diferença. Aliás, o LM35, a alimentação dele acho que vai de 4 volts até 15 volts, se eu não me engano. A escala é de 0 a 150 graus. Esse vai de menos 40 a 125 graus. É aí que tem que mudar a programação, ajustar a escala do sensor na programação, né? Ele tem um fator de escala, eu marquei escala novamente, mas na verdade é um fator de escala de 10 milivolts por grau. Então, quando ele está, vamos supor, 0 graus, tá? Eu já tenho de cabeça, vai sair 500 milivolts, tá? Se tiver 0 graus. E se tiver 1 grau, vai sair 510. Se tiver 2 graus, 520 milivolts. Porque ele muda 10 milivolts por grau. Tá certo? E aí, apropriado para aplicações automotivas, precisão de mais ou menos 2 graus Celsius e linearidade de meio grau, tá? Então, ele tem uma precisão de mais ou menos 2 graus, tá? E durante toda a excursão de temperatura, vamos dizer assim, vamos supor que ele esteja errado, a precisão dele é de mais ou menos 2 graus. Vamos supor que ele esteja errado em meio grau, em 1 grau, vai, em 1 grau. Então, onde é 0 graus, ele vai marcar 1 grau. Onde era 100 graus, ele vai marcar 101, tá? Só que aí tem essa linearidade de meio grau. Ele pode marcar lá na frente, né? Ao invés de marcar 100, ele pode marcar 100,5, 99,5, tá? Ele pode variar meio grau para frente, para cima ou para baixo, tá certo? Aplicações: controle de temperatura ambiente, proteção térmica, controle de processos industriais, alarme de incêndio, monitor de sistemas de energia, gerenciamento térmico de CPUs. Isso eu tirei, livre tradução minha do próprio datasheet dele, tá certo? Que eu acho que agora dá para eu mostrar para vocês o datasheet. Eu vou compartilhar aqui. Falei? Tá aqui. Nem tudo que tá aqui tá no slide, tá? Mas tudo que tá no slide eu tirei daqui. Então tá aqui as características, né? Ó, alimentação, o fator de escala, que eu falei que é de 10 milivolts por grau, a precisão, a linearidade, a temperatura que ele trabalha, que ele mede, né? Tá? Então ele mede de menos 40 a 125 graus. E ele pode estar. E ele suporta até 150 graus, a operação dele. Suporta 150. Ele não vai medir 150. Mas ele pode estar trabalhando em um ambiente de até 150 graus. Tá? Outras informações. Aqui é a aplicação. Tá? Aqui são aquelas que eu falei. Alarmes de incêndio. Não sei se eu falei alarme de incêndios. Sistemas de alarme de incêndio. Bom, mas tem aqui, ó, fire alarms, tá? E aí aqui está explicando todo. Aqui está o encapsulamento dele, né? Ele pode vir nesse encapsulamento, tá? Esse encapsulamento aqui, só para você ter ideia, ó, SOT 23. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. SOT 23. Ó, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa para. É esses daqui, tá? O encapsulamento SOT 23. Mas eu queria mostrar para vocês terem a ideia do tamanho. Não dá para vocês terem a ideia do tamanho, mas eu vou falar qual é o tamanho, né? Ó, ele é tão pequeno, esse aqui, ele tem 3 milímetros de largura.
só para você ter ideia. 3 milímetros, é pequenininho, né? 3 milímetros de largura e quase 1,5 de altura. Tá? Ó, de altura não, vai, comprimento, largura, 1,5 de largura, 3 milímetros de comprimento, e olha a altura dele, menos 1 milímetro, de 0,9 a 1,1. Tá? Então ele é bem pequeno, cara. Ele tem 1 milímetro de altura. Tá? É bem pequeno. Tá? E tem esse encapsulamento aqui, TO92, né? O TO92 é o encapsulamento que o transistor tem, né? É esse encapsulamento, ó, TO92, que é do transistor. Tá certo? Pô, tá explicando um monte de coisa aqui, cara. Aí tem que ler, tem todas as características, tá? Por que eu tô mostrando datasheet? Porque é daqui do datasheet que saem todas. O datasheet, o que é o datasheet? Um aluno me perguntou. É o manual técnico do componente, tá? Então isso é super importante para a gente saber utilizar ele, tá? Igual aqui, ó, eu peguei essa. Tá? Fazer o nosso programa. Então tem um monte de gráfico, tal, como funciona. Não vamos entrar no caso. Aqui é o circuito interno dele, também não vou entrar no caso. Mas olha só, o nosso é esse aqui, ó, TMP36. Ele está falando o seguinte, ó, que o fator de escala dele é de 10 milivolts por grau, tá? 10 milivolts por grau. E ele está dizendo que a saída em 25 graus, ele vai mostrar 750 milivolts, tá? Então, quando ele tiver 25 graus, ele vai sair dele 750 milivolts. Deixa eu ver, pegar aqui. Cadê? Tentar mostrar para vocês, ó. Quando tiver 25 graus, o TMP36, o nosso é esse aqui, ó, TMP36. Então é a curva B. Tem a curva A, B, C, ó. A, B, C. O nosso é o TMP36, é a curva B. Essa aqui é a curva B. Ó, a curva B, 25 graus. Olha onde ele bateu aqui, ó, 750 milivolts. Tá? E aí tem alguns circuitos, tudo mais, alguns circuitos, perfeito, perfeito, perfeito. Acho que aqui acabou o que eu queria mostrar. Acabou. Ah, tá, aqui estão as dimensões, as mesmas que eu mostrei lá para vocês, né? Cadê, ó? Olha lá, 3 milímetros, tá vendo? A altura, cadê a altura? Aqui a altura, aqui, ó. Esse aqui provavelmente é outro fabricante, né? A altura tá um pouco diferente, ó, mas de 0,9. É isso? 0,9 a 1,15, a 1,30, não sei. Enfim, tá aí. Tá certo? Vamos voltar pro slide agora. Tá certo, pessoal? Até aqui ou não? Tranquilo, professor. Tá de boa, professor. Professor, a apostila tá em que parte? Eu só achei os desafios até agora. Os desafios estão em tarefas. A apostila está em arquivos, né? Material Ah, de tá aula. bom. Tá bom. Tá? Mas eu posso passar aqui no chat também para vocês. Tá? Se quiser, eu já passo até agora. Então, Deixa eu ver. então coloca aqui no chat. Daí eu vejo. Ó, já tá indo aí, tá? Já deve chegar aí. Bom, então tá aí.
Agora eu vou pegar aquele gráfico que eu mostrei lá no datasheet, estou trazendo para cá. Pessoal, não se preocupe, tá? Eu só estou mostrando aqui o sensor, o gráfico. No programa vai ser muito mais fácil que isso, tá? Porque eu já adiantei, já deixei fácil para você, tá? Mas eu só estou mostrando de onde que se tiram as coisas, né? Se você quiser entender mais a fundo, esse é o caminho. É assim que a gente vai entender. Tanto é, como eu conheci o LM35, eu fiz o programa e não funcionava. Eu falei, poxa vida, não funciona, não funciona, não funciona. Aí eu pegava os exemplos lá do Tinkercad, poxa, não batia com os programas que eu fazia, aí tinha alguma coisa diferente lá, eu falei, caramba, o que é isso aqui? Aí, tamanha era a minha dúvida, que eu falei, vou ter que ir lá no datasheet. Aí eu topei com esse gráfico, aí eu descobri o porquê que o meu programa não estava funcionando. Aí eu descobri que o LM35 não é compatível com o TMP36. Eu até vou tirar, tá vendo? Na próxima revisão eu já vou tirar esse LM35 aqui, tá? Porque não tem nada a ver, o gráfico do LM35 não tem nada a ver com o gráfico do TMP36. Então o programa vai mudar. A maneira de ler é a mesma, mas as contas vão dar resultados diferentes, tá? Vale lembrar, antes de começar aqui a falar do gráfico, né, do sensor de temperatura TMP36, que é o que a gente está usando no Tinkercad, vale lembrar que o conversor do Arduino, tá, pelo menos o que a gente está utilizando, o Arduino Uno, ele é de 10 bits. Tá? Eu não sei se vocês lembram da aula que a gente fez sobre conversores AD, o conversor AD, tá? É uma aula que eu acho que vale muito a pena assistir de novo, tá? Lá vai estar explicando direitinho o que é um conversor de 2 bits. Lá, se eu não me engano, eu expliquei o conversor de 2 bits, 4 bits, 8 bits e 10 bits, tá? Eu expliquei vários, né, fazendo a comparação entre um e outro, tá? E aí a gente descobriu que quanto maior a quantidade de bits, melhor melhor não, é mais preciso é o seu conversor. Por quê? Como é que você calcula o conversor, né? Bom, se ele tem 10 bits, ele tem 1024 combinações, tá? Incluindo zero, né? De 0 a 1023, portanto. Então, cada bit vai valer aqui 5 volts dividido por 1023, que é 2 elevado a 10, que vai dar 1024, menos 1, 1023. Então, cada bit vai valer 4,888 milivolts. Tá certo? Cada bit é isso. Então, assim, vamos supor que o sensor ou potenciômetro, por exemplo, esteja ajustado para ajustado para 5 volts. O conversor AD vai ler 1020. Se ele tiver ajustado para zero volts, tá? Se o potenciômetro for ajustado para zero, ele vai ler 0 bits, valor zero, tá? Se o potenciômetro estiver ajustado para 2,5 volts, ele vai medir 511. Por que 511? Bom, se ele tiver ajustado para 5, ele mede 1023. Se tiver ajustado para 2,5, 2,5 é metade de 5 volts. Então, 511 é a metade de 1023. Por isso que ele vai ler 511, tá? Se ele tiver ajustado para 1 milivolt, aliás, para 1 milivolt não, para 5 milivolts, que é isso aqui, é o 4,88, estou arredondando para 5 milivolts. Se você conseguisse ajustar no potenciômetro 5 milivolts, o conversor ia ler o valor 1. Se você ajustasse aqui para 10 milivolts, o conversor ia ajustar, ia medir o valor 2. 15 milivolts, o valor 3. 20 milivolts, o valor 4. 2,5 volts, 511. 5 volts, 1023. Tá entendendo ou não? Deu para relembrar?
Uma explicação de 2 minutos de uma aula que foi de 1 hora. Era só para relembrar mesmo. Hein, pessoal? Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa lá. Ei, pessoal, nada? Ninguém vai falar nada? A apostila tá enviando ainda aqui. Bom, vamos lá. Aí eu peguei uns pontos para levar para o programa, né? Primeiro eu peguei esse ponto aqui, ó, menos 40 graus. Por que eu peguei esse menos 40 graus? Porque no datasheet ele está falando que lê de menos 40 graus até 125 graus, tá? Como o nosso sensor é o TMP36, que faz essa leitura, ó, de menos 40 a 125, pode ver que tem outros, quer ver? Esse aqui é o C, vamos ver o C, o TMP37. Olha só, ele lê, sei lá, de aproximadamente, aqui é 12, provavelmente 5 graus, tá? Ele lê aqui de aproximadamente de 5 graus até 100, né? O TMP37. O TMP35, ó, ele é aproximadamente, deixa eu ver aqui, é 12, sei lá, uns, 5 graus também, vou arredondar para 5 graus. Ele lê até 125 graus, tá? E aí, o nosso é o TMP36, que lê de menos 40 até 125 graus. Até aqui, tá entendido ou não? Que esse eixo aqui é o grau, né? Ele lê de menos 40 até 125 graus. Tá entendido aqui ou não? Tá sim, professor. E aí, ele tem um outro eixo que é a tensão de saída, tá? Então, quando ele está lendo menos 40 graus, ele sai, eu estou arredondando para 100 milivolts, tá? Mas ele sai esse valor aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, ó. Ah, deu para aumentar, tá? Então, menos 40 sai mais ou menos esse valor aqui, que é um pouco mais que 100 milivolts, talvez, tá? Quando ele sai 0 graus, aproximadamente, deixa eu ver, isso aqui é 4, aqui é 6, na metade é 500 milivolts. Então, 0 graus, aproximadamente 500 milivolts. Tá? 50 graus, olha só, 1 volt. 50 graus, 1 volt. E 125 graus, aproximadamente 1,775 volts. Que aí foram os pontos que eu apontei aqui, ó. Então, 0,5 volts, 0 graus, é o que vai sair do sensor, né? 125 graus, 1,75 volts, né? Aí eu cheguei nessa conclusão aqui, ó. Para ele medir menos 40 graus, eu vou medir 100 milivolts. Para ele medir 0 graus, se ele estiver medindo 0 graus, vai sair dele 500 milivolts. Se ele medir 125 graus, vai sair dele 1.750 milivolts. Tá entendendo ou não, pessoal, até aqui? Esse valor de tensão é a saída, é a tensão de saída do sensor em função da temperatura que ele está medindo, tá? Então, eu tenho aqui, ó, você tem a alimentação, né, positivo, negativo e a tensão de saída. Então, conforme a temperatura que ele tá exposto, vai sair um valor de tensão aqui, tá? Que é esse. Então, esse quadrinho que eu peguei aqui é esse. Eu apontei aqui no gráfico.
E eu usei esses valores no programa, tá certo? Por isso que eu preciso saber quanto vale cada bit, porque olha só, vamos fazer uma conta. Vamos fazer uma conta. Olha só, eu tenho 500 milivolts, tá? Deixa eu pegar, deixa eu ver, deixa eu compartilhar minha calculadora aqui com vocês também. Espera aí. Opa, não foi. Okay. Deixa eu compartilhar minha calculadora. Espera aí, que saiu aqui tudo, meu rapaz. Estou voltando tudo de novo. E... Caramba, cadê? Compartilhar. Área de trabalho. Tá. A calculadora, cadê? Olha só. Então, 100 milivolts, tá? Quando ele tiver a menos 40 graus, vai sair 100 milivolts. Como eu sei que cada bit vale 4,888 milivolts, né? Cada bit vale isso. Se ele está saindo 100 milivolts, quantos bits eu vou ter? Bom, não sei se vocês estão entendendo, né? Ó, cada bit vale... Vou arredondar, tá? Para ficar mais fácil. Cada bit vale 5 milivolts. Arredondando, 5 milivolts. Tá? Bom, 40 graus, ele tem 100 milivolts. Então, quantos bits tem? Quantos bits o Arduino vai ler? Tá? Vai ter como resultado quando tiver menos 40 graus. Bom, se menos 40 graus, ele vai ter 100 milivolts. E cada bit vale 5, então 100 dividido por 5 vai dar 20. 100 dividido por 5 vai dar 20. Tá? Então, quando tiver 100 milivolts, eu vou ter o valor 20 no conversor do Arduino. Tá? E aqui, ó, quando eu tiver 0 graus, eu vou ter 500 milivolts. Bom, 500 milivolts dividido por 5 milivolts, eu vou ter o valor 100. Então, 500 milivolts dividido por 5 milivolts, né? Porque eu estou arredondando esse valor aqui de 4,88, estou arredondando. Então, 500 milivolts. Quando tiver 0 graus, ele vai ter na saída 500 milivolts. 500 milivolts dividido por 5 milivolts, eu vou ter um valor lido pelo AD, binário ou decimal, 100. Tá? Se eu tiver 1750 milivolts saindo dele, significa que ele já está no limite superior da escala dele, que são 125 graus. Então, 1750 milivolts dividido por 5 milivolts, eu tenho 350. Tá? Então, eu vou fazer uma conta aqui, ó. Esse aqui é um exemplo, tá? Esse aqui é o exemplo, nosso primeiro exemplo. Eu medi aqui o sensor de temperatura, eu coloquei o sensor, montei o sensor de temperatura, coloquei na porta 0, que é a mesma porta do potenciômetro que a gente estava usando, para você ver que é tudo igual, tá? E olha só, eu ajustei aqui, não sei se vai dar para enxergar, mas aqui, ó, acredita em mim, tá escrito 0 graus, tá? Eu ajustei o sensor de temperatura para 0 graus. 0 graus está saindo 500 milivolts, igual tá lá no gráfico, tá?
E aí, para minha surpresa, aliás, eu não tive surpresa nenhuma, né? Deixa eu acertar aqui. Olha só, para 500 milivolts, temperatura medida 0 graus. Olha a temperatura que eu estou medindo aqui. 498 milivolts. Qual é o valor que ele leu lá no AD? 102. Né? E se você fizer o cálculo, né? Se você fizer o cálculo, aqui estou fazendo o cálculo certinho, ó. 100 milivolts. Vamos pegar esse caso aqui de 40 graus, né? 40 graus negativo. Pelo gráfico, sai 100 milivolts. Então, eu peguei 100 milivolts dividido por 4,887, vai dar o valor. E foi exatamente o que saiu, ó. Menos 40 graus, tá? Ele mediu 97 milivolts, ou seja, os 100 milivolts, tá? E o valor AD, então, bateu. Eu falei, poxa, quando eu fiz o programa e vi que esses valores bateram com o gráfico, aí eu fiquei tranquilo. Funcionou tudo, tá certo? Mais um aqui, ó. 0 graus. 0 graus, 498 milivolts, o valor 102. Perfeito. Tá dentro. Olha lá, calculado 102. Perfeito. Tá? Se você fizer essa conta na calculadora, você vai ver que vai dar isso daqui, tá? E por fim, esse outro aqui, ó, 1749, 1750, tá vendo? Dividido por 4,887 vai dar 358. Olha aqui, ó, 358, que equivale a 125 graus. Olha aqui, ó, 125 graus. Então, essa é a coisa que a gente vai fazer. Eu vou passar para vocês. Vocês vão montar esse exemplo. Vamos montar esse exemplo. Eu já vou dar o programa para vocês. Aí a gente vai testar para ver como é que funciona, tá? Que é esse daqui. Vocês vão dar Ctrl C. Ó, aqui, ó. Sensor de temperatura, exemplo 1, montagem. Sensor de temperatura, exemplo 1, programa. Então, vocês vão dar Ctrl C e Ctrl V lá. Primeiro, vocês vão montar. Dá Ctrl C e Ctrl V. E aí vai aparecer igualzinho apareceu aqui, ó. Tá? Isso aqui é lá no monitor serial, né? O que é esse monitor serial? Ele tá, esses valores aqui, esses valores escritos aqui, estão saindo aqui na porta digital serial do Arduino. Tá saindo tudo aqui no TX. Tá? Tá saindo tudo aqui. Tá? Tô entendendo, pessoal, até agora? Eu sei que é muita informação assim, e eu acho que quando vocês fizerem na prática vai ser mais fácil. Mas estão entendendo até aqui ou não? Ok. Não sei nem se tem aí. Ô, Josevaldo, devagar, professor. Ô, Josevaldo, pode interromper, viu, cara? Pode interromper. É que às vezes vocês escrevem aqui, eu não vejo, né, que vocês estão escrevendo, tá? Mas pode interromper aí quando eu estiver falando rápido. Tá? Mas eu acho que na prática vocês vão... esses detalhes que eu dei aqui de conversão realmente é mais difícil de entender. E para entender mesmo na totalidade, tem que estar com o entendimento lá da aula de conversor AD na cabeça, bem consolidada. Tá? A explicação que eu estou dando aqui ainda é muito básica. Tem que ter essa aula consolidada na cabeça primeiro para entender na totalidade. Tá? Então, eu estou explicando aqui o que acontece, quais são os resultados, como é que eu cheguei nesses valores da programação, que a gente vai ver lá, tá? Porque eu vou, no meio da programação, esses valores aqui, ó, de 20 e 358 vão aparecer lá na programação. Né? Por que o 20 e o 358? Porque o 20 é o valor inferior, menos 40 graus, e o 358 é o valor superior, 125 graus, tá? Então, para vocês verem
às vezes está aprendendo eletrônica, mas não é só eletrônica, tem um monte de outras coisas envolvidas, né? Você usa matemática, você usa física, né? Imagina você vai fazer um dispositivo que mede a velocidade. Então você tem que entender de física, você tem que saber que a velocidade é igual o espaço percorrido dividido pelo tempo que ele demorou, né? Que ele levou para percorrer o espaço. Entendeu? Então, para você fazer um circuito que meça essa velocidade, poxa, você tem que fazer essas contas todas, não tem jeito. E essas contas vão lá para o programa, tá? Que é o que vai acontecer com esse menos 40 e esse 125. Eu vou levar lá para o programa. Tá bom? Então tá aí, ó. O programa é esse, tá? Que eu vou explicar lá no Tinkercad, tá? E esse é o exemplo 2. Tá? O exemplo 2, esse aqui, a gente colocou só não tem LCD nem nada, né? Tá saindo só do monitor serial, tá? Eu fiz assim porque, olha só, dá para colocar bastante coisa, né, que não cabe no LCD, me ajudou, na verdade. Olha só para vocês, eu estou passando esse exemplo para vocês, mas na verdade eu montei esse exemplo para eu entender como é que funcionava o TMP36, que era diferente da LM35 que eu conheço, tá? Então eu montei esses valores lidos aqui, tensão, eu montei para eu saber se minha conta estava certa, tá? Eu estou postando para vocês, mas eu fiz para eu entender. Aí eu acabei deixando, falei, poxa, eu achei tão legal que eu consegui entender, né, que eu acabei deixando isso aqui para vocês também, tá? Aí, tá aí o programa, mas era para a gente vir direto para o exemplo 2, tá? No exemplo 2, que vai medir a temperatura, que é o que interessa, tá? Mas aí na temperatura, que é o que interessa, olha o que vai aparecer. Cadê? Olha aqui, ó, temperatura é igual o MAP, valor lido, tal, que isso aqui é a variável que eu criei lá em cima. Olha o 20, o 358, o menos 40 e o 125. Tá vendo? Olha só se não apareceu os valores que a gente viu lá no gráfico. Né? Ah, professor, o 20 e o 358 não apareceram no gráfico. O 20 e o 358 apareceram no gráfico. O 20 e o 358, tá? No gráfico aparece 40. Mas para aparecer 40, menos 40 no gráfico, tá? Sai do sensor 100 milivolts, que eu fiz o cálculo e cheguei no 20. O 358 também não está no gráfico, mas 125 graus sai do sensor 1.750 milivolts, 1,75 volts. Que eu fiz a conta e descobri que o conversor AD vai ler o valor de 358. Tá? Então, eu peguei esses valores e levei para o programa, tá? Que eu vou explicar lá no Tinkercad, tá? E daí vai ter o desafio. Esse é o desafio. Tá bem bacana. Eu gostei desse desafio aqui. Eu tentei colocar coisas novas para vocês. Em tese, é muito parecido com o que a gente já viu. Já tem programa até parecido que a gente já fez lá atrás, tá? Mas a gente está acrescentando o LCD, está acrescentando aqui um LED RGB. Ah, professor, eu não sei ligar o LED RGB. Boa oportunidade para aprender. Então vamos lá. Você vai projetar um sistema de controle de temperatura com as seguintes características. O LED RGB, né, que são o LED de 3 cores, red, green, blue, vermelho, verde, azul, tá? Então, o LED RGB deve acender azul se a temperatura for inferior a 20 graus. Deve acender verde se estiver entre 20 e 26 graus. Deve acender vermelho se estiver superior a 26 graus. Então, tudo isso aí vocês vão ter que imaginar agora como é que vai fazer. Então, a primeira coisa é montar lá os dois exemplos, ver se funciona. Aí depois você coloca lá
o sensor, o LED RGB, né? Faz um programinha básico para ver se você consegue acender ele ou não, né? Depois, você vai utilizar o LCD para informar a temperatura atual. Perfeito, tem que mostrar. E aí eu acrescentei mais uma coisa, olha só. Além dessa lógica aqui em cima, caso a temperatura esteja abaixo de 18 graus ou acima de 30 graus, você vai ter que informar as mensagens do tipo temperatura muito baixa e temperatura muito alta, tá? Se estiver muito abaixo, né? Se estiver abaixo de 18, né? Temperatura muito baixa. Se estiver acima de 30, temperatura muito alta. Na verdade, essa mensagem não cabe inteira. Estou falando que você vai informar uma mensagem do tipo temperatura muito baixa, temperatura muito alta. Aí você coloca o que você quiser lá, alto, baixo, enfim, você inventa. O que vai escrever é seu, tá? Aí só para finalizar, tem a bibliografia de toda a nossa apostila aqui, tá? Então tem aqui alguns sites, né? Se eu tenho dúvida, não tem problema, ó. Tem lá o site do Arduino, tal, tem a referência em português, que são os comandos. Aqui vai ter exemplos de todos os comandos, tá? Já está em português. Tem esse canal aqui, ó, da BR Kits, tá? Tem esse aqui, ó, Portal do Silício. Tem um exemplo aqui de um carro, né? Igual aquele controlado pelo celular, né? Brincando com ideias. Poxa, tem bastante coisa aqui, né? E tem aqui, ó, as nossas aulas gravadas aqui, né, no YouTube. Então é só entrar lá, procurar a playlist nossa. Aqui eu acho que tá só da página principal, tá? Você clicar aqui vai para a página principal, mas lá você procura a playlist, que estão essas aulas já, eu organizei já por ordem cronológica na playlist, tá certo? Eu vou parar de compartilhar aqui e vou encerrar a nossa gravação para eu gravar agora a parte no Tinkercad, tá bom?